gente tem um potencial enorme ainda para ser explorado. Para o Brasil, seria de suma relevância a gente ter esses data centers instalados aqui. A gente está falando de um movimento de movimentar a economia do país, né? Com toda a infraestrutura que a gente tem que construir para atender esses data centers, né? Infraestrutura é uma coisa relevante, né? Para a gente movimentar a economia do país. Então, o que a gente tem batalhado muito no setor hoje é combinar estas coisas, é entender que a gente precisa voltar o Brasil para o trilho do protagonismo na transição energética, né? E atrair esses investidores e atrair esses data centers para o país e a gente continuar prosperando com o setor de energia limpa e renovável. Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos ao YPOcast, podcast do YPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. Hoje temos a honra de receber uma das lideranças mais respeitadas do setor elétrico brasileiro. Ela é engenheira de formação pela UFSCar, com MBA em Finanças pelo INSPER, em especializações em instituições como Stanford e HSM. Ela construiu uma sólida trajetória ao longo de mais de 2 décadas do setor de energia, sendo a primeira mulher a presidir conselhos dentro do grupo CPFL. Em 2025, ela aceitou um novo desafio, assumiu a presidência da Elera Renováveis, empresa controlada pela Brookfield, no Brasil, com foco em geração e comercialização de energia 100% limpa. Seja muito bem-vinda ao podcast, Karen Lucchesi. Obrigada, Marcelo. Um prazer estar aqui. Muito feliz de poder participar aqui do webcast do YPO e poder contar um pouquinho aqui da minha história, da minha trajetória e contribuir aqui para o conhecimento do público em geral. Obrigada. Legal. Prazer te receber. A gente se conhece faz tempo, né? Já estivemos juntos aí em várias reuniões de diretoria. Vamos começar pelo começo, Karen. Conta um pouco como é que foi essa sua entrada no mercado de energia, né? Pelo que eu vi, logo ali na faculdade, na saída, você já entrou nesse mercado. Conta um pouco dessa história. Bom, vamos lá. Bom, eu me formei, né, na UFSCar em São Carlos. Eu sou de São Carlos, nasci em São Carlos. Me formei lá e quando eu estava para me formar, eu recebi uma ligação de um amigo de faculdade. Na época era telefone fixo ainda. Consegui o meu telefone com uma professora que a gente teve em comum na faculdade. Me ligou e falou, olha, Karen, eu estou aqui trabalhando em São Paulo, numa empresa super bacana, é um negócio novo e eu acho que você encaixaria aqui. E queria saber se você quer participar, a empresa está contratando, vai ter processo de seleção. E aí fui eu para São Paulo, tinha ido até então para São Paulo uma vez para ir no Play Center, então bem do interior mesmo. Peguei um ônibus, fui, desci na Paulista, conheci a capital e caí assim no setor elétrico. Na época eu fui trabalhar na ASMAI, que hoje se chama CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A ASMAI foi o embrião de escrever e de organizar o setor elétrico como ele funciona hoje. Né? O setor era recém-privatizado, até então as empresas eram estatais, então não existiam contratos, eram acordões feitos entre Estado, município, governo federal. E eu fui trabalhar já numa área que escrevia as regras de como o setor, né, como o mercado de energia ia funcionar no Brasil e escrever as regras e procedimentos. Sou engenheira de produção, então eu fui trabalhar na área que escrevia os procedimentos e regras do mercado. E depois de um ano, eu fui trabalhar na CPFL, comecei lá, já como especialista do setor. Curiosamente, super recém-formada, mas eu já entendia muito de como o mercado novo ia funcionar e de como deveria ser as regras dali para frente. Então, foi muito bacana. Que legal. Então, literalmente, a sua história se mistura com a história do início do mercado de energia no Brasil, né? O que você pode contar dessa fase, né? Porque deve ter sido uma coisa que hoje a gente olha para trás e já tem todo um mercado em atividade, né? Com uma série de players, responsabilidades, mas imagino que naquela época era tudo por ser feito ainda. Conta um pouco dessa fase para nós. Na verdade, assim, logo que o mercado abriu, como setor elétrico mesmo, a gente teve um desafio muito grande que foi o racionamento no setor elétrico, né? A gente viveu um momento crítico que foi esse período de racionamento por uma falha de planejamento de expansão lá atrás. E aí a gente teve que lidar com isso num setor que era recém-privatizado, com agentes diferentes, né, interesses diferentes, né?
Mas o setor, na época, ainda não existiam consumidores livres de energia. Hoje, a gente está discutindo que a gente em casa, né, daqui a pouco vai ter a opção de escolher de quem comprar energia. Mas as indústrias, comércios, hoje já escolhem. Na época não existia. Quando eu comecei no setor elétrico, né, as empresas todas compravam energia da distribuidora de energia, não tinha opção, né? E o mercado começou a funcionar assim, né, devagar, mas foi expandindo e crescendo. E hoje a gente já tem um monte de coisas diferentes, as gerações renováveis que entraram, né? Geração eólica, mais recentemente a solar, que tem um papel super relevante hoje no Brasil também, né? Então, isso para mim assim, é bem bacana. Eu vivi muito o desenvolvimento do setor elétrico como um todo. E dessa fase, imagino que para muita gente que estava envolvida, né, como era um setor estatal, altamente regulado, você deve ter trabalhado ali nesse processo de construção com gente que estava 15, 20, 30 anos nesse mercado. Você deve ter encontrado situações ali interessantes, ou talvez muita resistência, ou coisas que hoje a gente olha que são naturais e que na época não eram. O que você lembra assim de interessante dessa fase que você poderia dividir aqui com a gente? Eu falaria assim, eu era recém-formada, bem menina, mas eu sempre gostei muito de ler, de contratos e tal, e a gente tinha que fazer o acordo geral do setor. E os representantes das empresas, então tinha representante de todas as empresas do setor, de geração, de distribuição, eram sempre assim, pessoas com diretores de áreas, com 30 anos de empresa, 20 anos de empresa, a maioria homens na época. Mas as pessoas, por incrível que pareça, hoje talvez eu seja a pessoa que tenha dificuldade do outro lado das novas tecnologias, eventualmente aí que a molecada sabe mexer, eu não sei. Mas na época eu sabia comparar 2 textos de Word, e isso era um desafio enorme, né? Então eu ia lá com o meu notebook, vivia em Brasília, a gente estava discutindo o acordo geral do setor, né? Que foi um acordo que foi feito no pós-racionamento para a gente reequilibrar as contas das empresas. E eu ia lá com o meu notebook, que sei lá quantos quilos pesava na época, e eu conseguia comparar o texto dos geradores e dos distribuidores e fazer um texto de Word novo, né? Mostrando tudo que tinha diferente nos textos e tal. E no final, o acordo geral do setor estava no meu computador, porque eu tinha essa facilidade na época. Eu gostava da parte de contratos, mas eu tinha muito espaço, assim. Eu não posso reclamar, porque assim, eu tenho os amigos da época, assim, que foram todos meus tutores na época, cuidaram de mim, me explicaram como era, porque era importante entender a história também, né, pra gente entender a razão de como as coisas estão acontecendo no momento, você precisa entender de onde veio. Então, eu sempre tenho, assim, amigos, assim, até hoje dessa época e eu nunca tive dificuldade, não, muito pelo contrário, assim, coisas curiosas, que hoje eu fico olhando e eu paro e falo assim, o que será que eu estou vivendo o que eles viveram lá atrás, né? Dessa dificuldade de coisas novas tal, e de não estar tão antenado às vezes. Mas foi bem bacana, assim, conviver com essa transição, viver isso, entender os desafios e ajudar a construir, né? O setor passou por algumas crises meus 25 anos de setor, mas sempre com vários desafios, mas o setor é sempre muito unido para resolver e para endereçar a solução. Legal. E você falou agora, nesse começo, né, da carreira, até com bastante carinho por pessoas da época que você disse que te ajudaram, né, e te auxiliaram, te explicaram. Você tem mentores dessa época, ou pessoas que foram importantes na sua carreira, e mais do que isso, aprendizados que você teve logo no início de carreira com pessoas como essas que te ajudaram depois na sua vida profissional? Bom, eu tenho uma referência que é um amigo muito querido hoje, que é o Wilson. Foi presidente da CPFL, quando eu entrei ele já era o presidente da companhia. Wilson Ferreira Júnior. Tá. O Wilson, assim, para mim é um líder assim, extraordinário e foi a minha referência de como eu queria ser, do que eu queria fazer, de como eu queria que as coisas se realizassem na minha vida e na minha carreira. Eu sempre tive muito próxima do Wilson, porque, como eu disse, eu comecei na empresa que estava construindo as regras do setor. Então, quando eu fui para a CPFL, eu conseguia explicar aquilo, né? Eu participava das reuniões de diretoria, mesmo sendo a especialista, não tinha nem cargo gerencial, mas eu participava para explicar como funcionava, né, o que estava acontecendo, né, os problemas que a gente ia ter, impactos financeiros em razão da crise do racionamento.
Então, fui a representante da CPFL, embora super nova, o Wilson sempre confiou muito em mim e sempre me desafiou e me fez acreditar que eu podia. Então, embora as empresas colocassem ali diretores, por exemplo, nesse grupo de trabalho para endereçar o racionamento, eu era representante da CPFL, recém-formada, e eu aqui ia para Brasília em nome da CPFL, liderar a discussão do acordo do setor. Então... e ele sempre me apoiou e foi a minha referência de foco, de empenho, de dedicação, de tomada de decisão e de entender a gente precisa decidir as coisas, né? As decisões precisam ser tomadas, a despeito de que muitas vezes a gente perde alguma coisa, mas a gente precisa decidir. Não decidir é o pior caminho. Então, ele foi minha super referência, hoje um amigo super querido, mas é quem eu tenho de referência de liderança. Legal. Isso deve ter sido legal para os seus liderados, né? Porque você está contando uma história de quem entregou responsabilidade, confiaram em você para você tocar. Imagino que você tenha repetido isso ao longo do seu caminho aí com outras pessoas. Sim, não, que outras lições de liderança você aí nessa jornada tem para contar aqui para gente? Porque tem muita gente que vem ouvir nosso podcast, né? Que entrevista líderes, né? Para ganhar esse tipo de experiência, né? Ou buscar esse tipo de, diríamos assim, mentoria. O que você podia contar aí para nós? Não, eu tento trabalhar bastante próxima do meu time, sem hierarquia, compartilhar as decisões, entender o que está acontecendo. Acho que a gente tem que estar aberto para ouvir, total transparência. Eu sou super direta, super transparente. O time que está comigo entende o meu jeito de ser e eu confio nas decisões de quem é especialista naquela área para tomar decisão, para recomendar. Mas eu gosto muito de trabalhar em colegiado, da gente compartilhar, entender o impacto das coisas, né? Para mim não funciona muito assim, a gente vai tratar de um tema, sei lá, de operações, então vamos discutir só com o time de operação, mas, poxa, o comercial vai contribuir com alguma coisa, o financeiro também, né? Sempre tem um impacto, sempre tem algo que a gente pode ganhar. Então, eu trabalho bastante em time, bastante equipe mesmo, assim, sempre foi o meu jeito de liderar e de trabalhar. E você falou agora em colegiado, pensei aqui numa coisa que nem tem como ser diferente, né? Porque o setor elétrico ele tem um tipo de organização muito particular, né? Com vários players, com responsabilidades diferentes, né? E a gente estava conversando ali nos bastidores antes, né? Você disse que as pessoas não entendem muito como o setor elétrico funciona. Eu sei que elas querem lá apertar o interruptor e acender a luz ou ter a geladeira funcionando. Conta um pouco como é que é este mercado do lado de trás, né? Atrás das cortinas, como é que ele se organiza, quais são os principais players, as suas responsabilidades para garantir que essa energia chegue na hora lá do interruptor. Bom, eu tive a oportunidade, trabalhei muito tempo na CPFL, a CPFL atua nas diversas cadeias do setor elétrico, né? Então, a gente tem a geração de energia, depois a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia por fim, né? Que para a gente, na nossa casa, quem faz essa comercialização é a própria distribuidora, mas para comércios e indústrias, hoje você já tem atividade específica de comercialização, onde você tem opções de poder negociar contratos diferentes. Então, a cadeia começa na geração. O Brasil nasceu como um setor muito hidrelétrico, né? A gente tem um potencial hidrelétrico muito relevante no Brasil e é uma energia mais fácil de ser operada, né? Então, você guarda energia no reservatório, você gera energia. São motores grandes que trazem uma resiliência para a rede, que você tem poucos problemas e riscos de apagão. Então, assim, ela é uma energia mais fácil de quem está operando ali o sistema operar. A gente tem, no Brasil, a figura ainda, além dos setores da energia, né, a gente tem a figura do operador nacional. Então, o Brasil ele é totalmente interligado. Pouquíssimos países no mundo, ainda mais países continentais como o Brasil, têm a interligação de energia que a gente tem. E isso é muito relevante para o país, para a gente ser capaz de aproveitar
todas as nossas fontes de energia. Então, a gente pode aproveitar todo o potencial eólico que a gente tem no Nordeste, solar, Nordeste e Norte de Minas, para o centro de consumo que é aqui no Sudeste, porque a gente consegue ter essa interligação, né? Muito embora a gente tenha hoje um desafio de poder escoar toda essa energia. Então, a gente tem toda essa interligação e ela tem que ser operada por um ente centralizado. Aqui no Brasil, a gente tomou a decisão da operação ser centralizada. Então, a gente tem o Operador Nacional do Sistema, que é o ONS, que toma as decisões sobre a operação do sistema. E a gente tem a CCE, que é onde eu comecei a minha carreira, tal, que é como se fosse a clearing de todas as transações no setor. Então, é lá que todo mundo registra o que gerou de energia, o que consumiu de energia, e tem as regras ali de comercialização, que fazem alocações disso, e no final do dia sai o quanto você paga ou quanto você recebe por aquilo que não estava contratado de energia. Então, é uma entidade que faz toda... uma câmara que realmente centraliza todas as transações de energia do Brasil. Então, a gente tem no Brasil essa potencialidade de energias renováveis. A gente tem muito potencial eólico, a gente tem um potencial solar enorme. É um país que, principalmente quando a gente fala de Nordeste, Norte de Minas para cima, com muito sol na maior parte do ano, né? E a gente ainda tem hidrelétricas e potencial hidrelétrico, além do gás, que também se encaixa na matriz com um papel também de equilíbrio. Então, eu acho que a gente tem aqui o Brasil, o que muitos países não têm, né? De poder aproveitar principalmente as nossas fontes renováveis de energia para geração. Legal. E o papel da transmissão? Qual é o papel deles no processo? O papel da transmissão, ela é pegar a energia da geração que está distante do centro de consumo e trazer até a distribuidora, que aí sim vai distribuir energia nas cidades, né? Então, a transmissão é aquela quando a gente anda na estrada, vê as torres e tal, é a transmissão de energia que traz a energia e chega na rede de distribuição, para aí sim a distribuidora fazer o papel de distribuição. O negócio de transmissão é um negócio bem de infraestrutura, você é remunerado num período de tempo por ter feito aquele investimento e por manter aquele ativo funcionando, né? Num negócio de geração, você corre riscos diferentes, porque além de você construir o ativo e manter ele operando, você tem que comercializar essa energia no mercado livre. Você tem que encontrar quem compre, quem pague por aquilo que você está gerando. Então, são desafios diferentes nos setores de energia, né? Na distribuição, por exemplo, você é remunerado também pela infraestrutura e pela manutenção da infraestrutura, né? Muito embora você pague uma conta de energia para a distribuidora onde você está conectado, aquela energia que você paga para a distribuidora, você paga uma conta, dentro da conta tem muita coisa, mas a parcela energia para a distribuidora tem zero margem, é total pass-through. Ela é remunerada só pela manutenção dos ativos. Ela não decide sobre a compra de energia. A compra de energia das distribuidoras, ela é feita pelo governo de forma centralizada. Elas não têm decisões sobre a compra de energia. Olha, interessante. Então, é um setor bem curioso. Bem específico, né? E dado essa característica, ser um setor bastante regulado, com uma organização muito específica, você tem essa história do Brasil ser visto como um país com uma capacidade energética relevante. Juntando tudo isso, quais você acha que são ou qual seria o principal desafio do setor elétrico brasileiro, olhando hoje os próximos 2, 3 anos? Bom, a gente está, neste momento, o Brasil ele tem um papel de protagonismo muito relevante na transição energética, né? A gente já começou como limpo, né? Com toda a fonte de geração hídrica que a gente tem e o potencial. Mas a gente evoluiu muito para a geração eólica, mais recentemente aproveitando de forma exponencial o potencial solar que a gente tem no Brasil. Mas a gente vive hoje no setor um desafio que é não conseguir gerar toda a fonte renovável, principalmente solar e eólica, que a gente tem. Então, hoje, as usinas de energia solar e eólica, elas têm que parar de gerar, e aí a gente desperdiça aquele vento ou aquele sol, porque você não tem como armazenar, então você deixa de gerar energia, porque a gente não está conseguindo alocar essa energia de forma adequada no sistema. Essa energia é uma energia mais intermitente, e o operador ele tem dificuldade hoje, da forma como a configuração do sistema
posta hoje de que a gente aproveite todo esse potencial. Então, a gente chama isso de curtailment, que é o operador cortar a minha geração eólica ou solar, não me deixar gerar tudo naquele determinado momento. O nosso planejamento no Brasil ele é feito de forma centralizada, então o governo ele planeja aonde vai crescer a geração, aonde vai crescer o consumo e decide como expandir a transmissão. E ele decide também que equipamentos tem que ter na rede, ele decide onde você pode conectar a sua geração, ele te autoriza a conectar ou não essa geração. Mas nos últimos anos, o planejador central, né, ele se surpreendeu muito com a evolução da geração de energia solar descentralizada, né, aquela que a gente coloca nos telhados das casas, ou então aquelas mini gerações de energia que depois alugam aquela geração para quem não consegue colocar no telhado de casa. Então, essa geração de energia que a gente chama de GD, geração distribuída de energia, ela cresceu de forma muito exponencial, aproveitando o potencial enorme que a gente tem no Brasil para isso, mas isso desequilibrou a matriz. E isso está fazendo com que a gente repense, né, não só a alocação do custo desse corte de geração, né, mas também a estrutura toda, o nosso grid. Né? A gente precisa... O desafio, eu diria hoje, é a gente enfrentar a situação de forma madura, entender a correta alocação de custo desses cortes que estão acontecendo, mas, mais que isso, planejar o futuro para que a gente não desperdice mais o sol e o vento potencial que a gente tem com infraestrutura já instalada de geração. E, para isso, a gente precisa expandir para um grid mais inteligente, né? Além de expandir do ponto de vista de ter novas linhas de transmissão, a gente precisa de equipamentos diferentes que dê conta dessa intermitência de geração. Grande desafio, então. E você acabou continuando nessa linha, você acabou de assumir uma posição na Elera, né? Que é uma empresa de energia renovável, e o tema de energia renovável é muito importante nesse contexto de Brasil. Conta um pouco como está sendo esse novo desafio, conta um pouco mais para a gente sobre esse potencial do Brasil como energia renovável. Você já falou um pouco, mas acho que dá para explorar um pouco mais esse tema porque ele é quente. Bom, eu estou na Elera. A Elera tem uma história muito antiga no Brasil. Na verdade, o nome recente é Elera, mas Elera é o braço de geração do Grupo Brookfield, que no Brasil começou como Brascan, que foram os investidores lá atrás, né, que criaram a Light Energia. Então, quem expandiu toda a parte de distribuição de energia nas capitais. Então, tem uma história muito antiga. A história da Brookfield se confunde um pouco, da Brookfield Energia, se confunde um pouco com a história do setor elétrico no Brasil. Realmente, assim, isso é bem bacana. E a Brookfield ela tem um foco muito grande no mundo em geração renovável, um investimento muito relevante de todos os fundos que ela representa no mundo, e um interesse muito grande em continuar investindo no Brasil e continuar explorando todo esse potencial. Neste momento, nenhum dos investidores pensa em investir nesses setores, porque a gente precisa endereçar esse problema da falta de capacidade de exportar e de toda a energia que a gente tem potencialmente para gerar. Para isso, a gente precisa trazer novas tecnologias. Então, a gente tem falado muito, por exemplo, de baterias, né? É importante a gente inserir as baterias no nosso grid. Então, em vez de desligar uma solar que está gerando energia, que poderia estar gerando energia durante o dia, mas eu não consigo alocar essa energia no grid, eu poderia carregar as baterias e depois, à noite, na hora que eu não tenho sol, eu distribuo essa energia, volto com essa energia para o grid, né? Tem as baterias, tem o que a gente chama de pump storage, que é muito, muito interessante, que chamam usinas reversíveis, que seria uma hidrelétrica que a hora que você não precisa de energia, ela joga água, usa a energia para jogar água para cima da cascata, e depois, quando você precisa de energia, ela gera. É uma bateria hidrelétrica. Então, também é super interessante. O Brasil tem um potencial para explorar nesse sentido. Então, o que a gente precisa tem também a gente ter equipamentos e sistemas mais inteligentes para operar tudo isso junto, né? Nossa operação é um desafio grande, é uma operação centralizada de um país continental, né? Com consumo de energia muito centralizado no Sudeste. Então, o desafio de trazer todas essas fontes, né, que não estão centralizadas aqui no Sudeste para a área consumidora aqui.
E a gente tem que aproveitar esse tema de data centers que o mundo fala, e que muitos lugares no mundo não têm como gerar energia de forma limpa para atender os data centers. E o Brasil tem. A gente tem um potencial enorme ainda para ser explorado. Para o Brasil, seria de suma relevância a gente ter esses data centers instalados aqui. A gente está falando de um movimento de movimentar a economia do país, né? Com toda a infraestrutura que a gente tem que construir para atender esses data centers, né? Infraestrutura é uma coisa relevante, né? Para a gente movimentar a economia do país. Então, o que a gente tem batalhado muito no setor hoje é combinar estas coisas, é entender que a gente precisa voltar o Brasil para o trilho do protagonismo na transição energética, né? E atrair esses investidores e atrair esses data centers para o país e a gente continuar prosperando com o setor de energia limpa e renovável. E essa história dos data centers, porque ela sempre existiu, mas ela está acelerando muito por causa de AI, etc. Em que estágio que está essa conversa? A gente não perdeu esse bonde ainda, dá para... Não, a gente não perdeu esse bonde, mas a gente não pode perder, né? E para a gente não perder, a gente precisa realmente atender algumas demandas específicas das empresas de data center, entender do ponto de vista de lei de proteção de dados, né? E tudo isso, como é que se organiza dentro do business de data center, né? E do lado do setor elétrico, a gente tem que endereçar essa questão dos cortes de geração, a alocação específica do custo disso, e garantir que a gente vai ter a expansão do grid necessário para conectar todos esses data centers com essa geração que está aí longe, né, do centro de consumo. Então, não passou, mas a gente não pode perder mais tempo. E você está enxergando um certo consenso de entendimento em todos os players de que isso é fundamental e as pessoas estão colocando energia ou não, ainda não conseguiram isso ainda? Eu acho que assim, o consenso de que precisa endereçado sim, a solução ela ainda passa por um pouco de discussão, mas o que eu falei um pouco da liderança que eu aprendi com isso, né, que é preciso tomar decisão, né, eu aprendi muito assim, a gente precisa decidir, né, eu acho que a gente está neste momento de que a gente precisa decidir, precisa fazer as coisas, né? A gente já discutiu bastante no setor, a própria solução para o curtailment, para o corte de geração, está na hora das decisões serem tomadas. Interessante. E em termos de tecnologia, você falou de baterias, né, que é um tema também super quente por causa de de vários outros segmentos. Especificamente para o setor elétrico, você enxerga alguma mudança tecnológica relevante por acontecer que pode impactar bastante? É o uso do AI. Assim, porque o data center, eu aprendi isso também dentro do setor, o data center ele comercializa espaço por megawatt-hora. Ele aluga o espaço dele, se você for negociar, é por megawatt-hora, porque o custo mais relevante do data center é o custo de energia. E o consumo de energia, ele cresce absurdamente com o uso de ar. Então, essa demanda por energia no mundo, ela a gente vinha o Brasil, ele sempre cresceu, porque o Brasil é um país em desenvolvimento, então a gente cresce em consumo de energia, diferente de países da Europa, que o consumo é estável e tal, por isso que a gente tem tanto investimento ainda no Brasil em energia. Mas com a instalação de data centers, se a gente realmente não perder esse bonde e conseguir atrair esses investimentos para o Brasil, o potencial é assustador. Assim, assustador do ponto de vista positivo para o setor elétrico. É muito grande, é muito grande. Então, o grande impacto tecnológico no setor vem mais da ponta de consumo do que da ponta de geração. É isso. Interessante, é isso. Legal. Mas assim, óbvio que a performance das placas solares, o custo caiu, né, também é uma coisa que caiu exponencialmente, por isso que a gente, né, teve o boom de instalação de telhados solares, né, de mini unidades de geração de energia, porque realmente essa tecnologia veio e muito mais rápido do que aconteceu com o eólico, aconteceu com o solar. O eólico ele levou mais tempo, né? Para chegar num preço onde fosse realmente competitivo. As placas solares, assim, é assustadora a queda de preço que teve, como você acabou inserindo isso na matriz do Brasil aqui, gerando hoje um potencial solar que há 3 anos de planejamento não se imaginava. Interessante. E a gente está
agora que chegando mais no final do nosso papo, Karen, a gente sempre passa pela participação do IPO, né? Se você puder contar um pouquinho para a gente o quanto que o IPO te ajudou, te impactou aí na sua jornada, dividir aí com a gente a sua experiência e quanto foi benéfica essa participação na nossa organização. Eu falei um pouquinho do meu mentor, que foi o Wilson, né? E eu tô no IPO por causa dele, né? Quando eu assumi meu papel de presidente, fui presidente da CPFL Geração em 2014, ele chegou para mim e falou, Karen, você vai entrar numa organização que se chama o IPO e que vai fazer diferença na sua carreira. Eu vou te apresentar pessoas e você vai entrar no IPO. Então, eu tô aqui por causa dele também. E, assim, para mim é extraordinário poder conviver com pessoas, líderes, né? Pessoas que ou que são CEOs de companhias relevantes, ou que criaram o próprio negócio. A gente tem muitos empreendedores dentro do IPO, então, escutar as histórias, participar de fórum, né? Poder compartilhar questões pessoais da sua vida num ambiente seguro, como a gente tem um ambiente de fórum no IPO, poder participar de eventos extraordinários. A gente está aqui, né, no IPO Cash, mas a gente tem a semana que vem o FGV. Vamos estar juntos. Né? Que é um curso da FGV preparado para o IPO, com estudo de casos, e você compartilhar ali isso, né, os debates, assim, essas coisas não têm preço, né? Fazer parte da família o IPO e trazer a família para dentro do IPO é extraordinário. Karen, muito obrigado pela nossa conversa, por estar aqui com a gente hoje. Eu queria te agradecer, te dando um livro que a gente dá sempre aqui para os nossos entrevistados. Chamado Antifrágil, acho que você vai gostar, tem muito a ver também com a sua trajetória e acho que o pessoal vai aproveitar muito aqui o conteúdo hoje que a gente conversou e todas as informações. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Estamos encerrando então mais um episódio do IPO Cast, lembrando que todos os nossos episódios estão lá no YouTube, no Spotify, sigam as nossas redes sociais também. Um abraço. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.